Queria também, obviamente, associar-me aqui aos votos de pesar que foram dirigidos ao Sr. Dr. Américo Petim e, naturalmente, a um grande amigo que também era o Raul Almeida. São duas grandes perdas, mas, enfim, a vida é mesmo assim. Muito rapidamente, em notas iniciais, respondendo às questões ou pelo menos preocupações que aqui foram colocadas, no que respeita à senhora vereadora Regina Bento e a nova lei dos solos, não pode ficar descansada, senhora vereadora, porque, como deve imaginar, se há cuidado que nós temos dentro desta Câmara Municipal é ter decisões muito bem fundamentadas e, portanto, quem toma a decisão é sempre a Câmara Municipal e a própria nova lei pressupõe que a decisão é da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal. E, portanto, qualquer pedido que venhamos a receber virá, naturalmente, a este órgão. Mas, mais do que isso, posso-lhe assegurar que está a ser reavaliado o perímetro urbano, que está estabelecido no PDM, mas também, como é de conhecimento geral, até porque é um procedimento que está aberto formalmente, a segunda revisão do PDM está em andamento. E, portanto, dentro desta nossa ação de revisão, estamos a rever os perímetros do PDM, mas com uma consciência, porém, que é aquela que baliza hoje em dia as políticas de solos, que é cada vez mais devemos restringir o perímetro urbano, ou seja, não é a nossa pretensão alargá-lo, mas pelo contrário, continuar a fomentar a reabilitação urbana e a colmatação e consolidação dos espaços urbanos existentes. Portanto, enquanto houver muitos espaços urbanos, não há necessidade de todo estarmos a expandir o perímetro urbano, nem tampouco irmos para zonas como prevê esta nova lei, que ainda para mais é muito vocacionado para a habitação e habitação a custos controlados. Portanto, como eu digo, não é a nossa pretensão, não vamos fazer uma alteração ao PDM para rever a lei. Se houver um pedido específico, será analisado de forma pontual, mas virá seguramente a este órgão para que todos o possamos analisar, sendo que estará sempre, obviamente, em cima da mesa tudo que é análise de cariz biofísico e outro tipo de valências naturais que possam estar associadas a esse mesmo terreno ou a esse tipo de pedido. Em relação ao Sr. Vereador Francisco Queiroz, eu já uma vez aqui disse, não é a primeira vez, quando acusam de forma genérica a falta de planeamento é algo que me choca. Porque eu gostaria de ver fundamentado, quando se diz que não há planeamento nas obras de cima do metro Mondego, ou de mobilidade de Mondego, melhor falando, é conveniente sermos específicos. O que é que está a falhar? Porque é muito fácil criticar de forma genérica quando não se está a par dos processos, mas aí incorremos num grande risco, que é cair no descrédito. Porque eu continuo a dizer, as obras estão a ocorrer, obviamente, com atrasos, mas uma obra com esta complexidade é perfeitamente natural. Infraestruturas não cadastradas, especificidades de uma obra muito complexa, em que, repito, é preciso manter tudo a funcionar. Não é chegar com obras e arrasar. É preciso manter todos os sistemas em funcionamento, desde eletricidade, gás, telecomunicações, águas, esgotos. Nós estamos aqui, estamos com energia. Se pudéssemos cortar a energia e entrar com máquinas a fundo, é uma coisa. Manter os sistemas em funcionamento, ao mesmo tempo que se desviam infraestruturas, renovam infraestruturas, é de uma complexidade atroz. Mais, manter o trânsito a funcionar. Porque, ao contrário daquilo que o Sr. Vereador diz, há muitas reuniões de direção na qual eu estou presente também, repito, eu estou presente, e estudamos a fundo as diferentes alternativas e procuramos encontrar aquelas que são, do nosso ponto de vista, as melhores. Por isso é que eu repito, no caso, considerar que em algum sítio erramos, e eu estou sempre aberta à conversa, desde construtiva. Destrutiva não aceito. Vão-me perdoar, virem aqui dizer está o caos, está um estado de sítio, como acabou de agora caracterizar. Isso é o tipo de crítica que eu não consigo aceitar. Traga-me exemplos concretos. Onde é que estamos a errar e o que é que era possível fazer de melhor? Eu sou a primeira a dar-lhes ouvidos e seguramente, se concordar consigo, até implementaremos. Isso sim é forma de trabalhar. Agora, críticas genéricas e principalmente destrutivas desta forma, que nada funciona, é o caos, não há planeamento, há incapacidade, somos todos incompetentes. Não somos. A equipa é de gente muito competente, começando com os serviços das infraestruturas de Portugal, passando pelos nossos serviços técnicos, que estão ali empenhados sempre e constantemente a procurar as melhores soluções e que merecem o meu total reconhecimento. Em relação à estação, obviamente que gostaria de dizer, em primeiro lugar, no que respeita aos serviços alternativos, à Sra. Vereadora Rosa Cruz,
Eu diria que subscrevo totalmente a sua intervenção. Para começar, dizer que os serviços alternativos estão, neste momento, já a funcionar. Obviamente, começaram ontem era um dia calmo e, portanto, não era expectável que houvesse algum tipo de problema. Hoje já estamos a decorrer em condições normais de funcionamento, temos a Polícia Municipal a apoiar em vários pontos mais críticos, essencialmente para garantir que não há abuso de estacionamento em segunda fila e que possam pôr em causa a fluidez, nomeadamente dos corredores de base. Portanto, o feedback que me chegou da parte da manhã, da ponta da manhã, é que tudo correu sem qualquer incidente. Houve ali um pequeno trabalho na zona da Sindazunda, mas que foi perfeitamente e rapidamente ultrapassado com a presença da Polícia Municipal e, portanto, não há razão, diria, neste momento, para uma preocupação. Por parte, neste caso, é um serviço da Metro Mondego, portanto, é uma alternativa ao serviço da CP, foi devidamente assegurado pela Metro Mondego. Há uma capacidade de 960 passageiros por hora, sensivelmente. Convém dizer que em todos os nossos registros nós não fazemos isto de olhos fechados. Houve contagens prévias e nessas contagens nunca obtivemos mais do que 800 passageiros por hora. Portanto, estamos com um serviço que assegura numa hora 960. Isso não quer dizer que pontualmente não haja um autocarro que encheu e que tenham que esperar pelo outro imediatamente a seguir. E por isso vale a pena explicar às pessoas. Neste momento estão a haver, em hora de ponta, autocarros de 5 em 5 minutos. Os comboios entre Coimbra A e Coimbra B não asseguravam esta frequência, portanto, tinham aqui intervalos de serviço francamente maiores. A capacidade é maior, mas é concentrada naquele instante. Imagino que se atrasa 5 minutos, um comboio já não tem serviço. E aqui é um serviço contínuo, de elevada qualidade e elevada frequência. Portanto, assegurando os tempos de circulação, assegurando a frequência e a capacidade, é a nossa, obviamente, perspectiva de que não haja problemas. Mas estaremos e estamos a monitorizar, não vou dizer minuto a minuto, mas com muita elevada frequência, principalmente nestas primeiras 2 semanas, em que as pessoas também precisam de apoio, precisam de orientação, é normal. Quando tudo começa, é tudo muito perturbador, mas há que entrar, naturalmente, em todo este esquema. Agora, dizer também para aqueles que estão receosos e que têm criticado que o futuro sistema de mobilidade de Mondego, quando já deixou de ser ferroviário, agora são serviços alternativos, não é um serviço definitivo, depois passará para o canal. E nessa altura a capacidade, em hora de ponta, vai passar para quase 1.960 passageiros por hora. Portanto, mais uma vez, não antevemos que haja aqui nenhum tipo de problema, nem de congestionamento, nem de pessoas que tenham que ficar à espera muito tempo, no máximo os tais 5 minutos, como referi há pouco, por um novo autocarro. Portanto, em termos de serviço, mas para tranquilizar, estamos a monitorizar, quer a Câmara Municipal, mesmo não sendo um serviço da Câmara Municipal, mas estamos sempre do lado da cidade. E, portanto, com a mesma preocupação que aqui manifestou, que eu também manifesto, como deve imaginar, muitas destas situações tiram-nos o sono, mas estamos lá, estamos a monitorizar e estamos diretamente com a Metro Mondego a avaliar se for necessário impor alguma alteração, pois com certeza se fará. Em relação ao sistema de mobilidade de Mondego e ao encerramento de Coimbra A, Sr. Vereador, posso-lhe assegurar que no dia 17 de 8 de 2020, quer o senhor, quer eu e o Sr. Presidente, em representação do movimento Somos Coimbra, votamos contra este processo. Portanto, quando foi aprovado o projeto, nós também votamos contra. Por razões um pouco diferentes, pelo menos em termos de fundamentação, mas nós votamos contra. E eu continuaria a votar contra se o processo me tivesse sido apresentado como foi, ou seja, sem peças desenhadas. Eu, na altura, disse que não podia avaliar um projeto e votar a favor em consciência, não o conhecendo. Eu não assino cheques em branco. E, portanto, na altura votamos contra. E eu estou convencida que se naquela altura tudo fosse transparente e os projetos tivessem sido divulgados à população como deveriam ter sido e ter sido abertos à discussão, não estaríamos a passar por estes problemas e, mais do que isso, a tentar imputar responsabilidades a este Executivo que não tem, efetivamente. Porque as coisas têm o seu momento para ser discutidas. E o momento é, na altura, antes da aprovação do estudo prévio, ou durante o estudo prévio, e depois antes de qualquer aprovação final de um projeto de execução. Portanto, depois, nós, quando assumimos este Executivo, estamos em fase de consignação. E, portanto, parar uma consignação, já depois da adjudicação ter sido feita, eu mesmo que dizer, temos que nos preparar para pagar indemnizações a empreiteiros. Portanto, o processo já era irreversível. Eu gostaria muito de frisar esta questão. Para quem imputa responsabilidades a este Executivo, tem que entender que não pode imputar. A decisão estava
tomada. E, portanto, agora não vale a pena olharmos para o passado, porque andar constantemente a olhar para o passado é o mesmo que dizer que não tiramos aquilo que, do meu ponto de vista, devemos tirar neste momento, que é aproveitar a oportunidade. Isto já é uma decisão que estava tomada, temos que olhar para o futuro e o que é que podemos tirar daqui de melhor. E o que podemos tirar de melhor, eu não tenho grandes dúvidas quanto a isto. Uma frente ribeirinha requalificada. O que é que temos lá neste momento? Uma frente ribeirinha em degradação, com imensos pavilhões degradados. Se pudermos ter ali, e vamos ter, uma frente urbana requalificada, é um ganho para a cidade extraordinário. Grande parte, há sempre afeiçoados para tudo, mas grande parte das pessoas não gostam de viver à beira de uma linha de comboio pesado. É um barulho, é trepidação, é insegurança que se tem sistematicamente no seu dia-a-dia. Poder trocar isso por um modo que não é intrusivo, que é silencioso, em que mais do que isso podemos passar rapidamente a Fernando Magalhães até à frente ribeirinha, a Rua do Arnado, a Rua dos Oleiros, a Rua Padre Estevão Cabral, tudo isso vai permitir uma ligação direta da cidade até ao rio. São ganhos extraordinários que temos a garantir que são implementados. Portanto, como sabe, o estudo da Frente Ribeirinha foi aqui aprovado, foi já materializado, foi consolidado através do Sr. Arquiteto Bosquet. Mais tarde foi já sujeito a projeto de execução, que já está completamente elaborado, e é nisto que nós temos que nos agarrar. Neste momento temos uma zona em perfeita decadência e em degradação, e eu espero que em pouco tempo andemos todos a passear de bicicleta, a pé, com as nossas famílias, a beber um copo nos quiosques, a tirar o devido usufruto do espelho d'água, porque vamos ganhar ali um espaço da qual a cidade se vai orgulhar. E não tenho grandes dúvidas disto. Claro que gera alguma nostalgia, perdemos uma estação, mas podemos requalificá-la. E só para terminar relativamente a esta matéria, dizer que isto não é caso único, não é só Coimbra, como por vezes ouço. É só Coimbra que tem uma estação central e a vai fechar, e mais ninguém fez isto, ou nenhuma cidade noutro país terá feito isto. Isso não é verdade. Há várias cidades. Paris, posso lhe dar vários exemplos, e estávamos aqui a tarde toda, mas tenho aqui referência da estação Paris-Bastille, da Bastilha, que foi transformada na Grande Ópera. Portanto, era uma estação central, sim, em 1969. Está bem, mas são opções. Mas tenho várias outras mais recentes, não seja por aí. Isso significa que nem sempre as coisas têm que ser mantidas. Elas mantêm-se enquanto tiverem utilidade para a população. Quando deixam de ter, ou é possível fazer algo melhor, vale a pena olhar. Por isso é que eu digo, é a tal oportunidade. A oportunidade de requalificar a zona ribeirinha e é dar usos adequados à futura estação de Coimbra A, com outra utilidade. Aqui foi transformada numa ópera, em Paris d'Orsay foi transformado num museu, num grande museu. Temos também a Penn Station em Nova Iorque, que não perdeu toda a sua função de transportes, mas que também onde nasceu uma grande praça, a Madison Square Garden, em que claramente temos ali uma utilização mista de diferentes funções. A Estação Central de Chicago, que também foi encerrada em 1970. Em Berlim temos também alguns exemplos. A Porta Romana, em Milão, que também era uma estação central e foi ela toda requalificada com funções completamente diferentes, em que todas estas últimas, particularmente, o objetivo foi exatamente o mesmo. Foi a partir do momento em que as funções se centraram numa estação mais periférica, como é o caso, a nossa alta velocidade vai centrar a grande função do transporte, a intermodalidade vai estar centralizada na estação de Coimbra B. Portanto, esta estação de Coimbra A perdia algumas funções que devem ser centralizadas lá. Então, há que ponderar e, acima de tudo, como eu digo, aproveitar a oportunidade. E a oportunidade é dar agora o devido uso, e nisso acho que todos nós devemos contribuir. O que é que se pode fazer daquela estação para que, tirando partido da sua localização absolutamente estratégica para a cidade, o que é que ali se pode fazer em prol da nossa cidade e para a nossa população. Mas há ganhos que se podem ter e que eu acho que é nisso que nos devemos centrar daqui para a frente, porque continuar a olhar há 30 anos atrás o que tínhamos e o que podíamos ter ganho ou perdido não vale a pena, porque de facto já será tarde demais do meu ponto de vista para este efeito. E agora, em relação à minha intervenção, Sr. Presidente, se me permite, e vou tentar ser rápida, decorreu na passada quinta-feira a sessão de participação pública sobre o estudo prévio da ciclovia urbana que irá ligar a Casa do Sal a Lourdemão, a qual decorreu no Centro Social do Monte Formoso, a quem agradeço o apoio e a forma como fomos recebidos.
A sessão contou com a minha presença e do Sr. Presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, dos serviços municipais, contou ainda com o apoio das associações de moradores da zona, com vista não só a dar a conhecer àquelas pessoas quais são as pretensões da Câmara Municipal para aquela zona, mas sobretudo discutir de forma presencial, direta, informal e detalhada o projeto em desenvolvimento na divisão de projeto da Câmara Municipal do Departamento de Espaço Público, dando assim a oportunidade a todos os interessados de manifestarem, por um lado, a sua opinião, mas também as suas preocupações e de sugerirem alterações. E foi exatamente isso que aconteceu. Foram muitos interessados que compareceram, mais de 30 pessoas, de diferentes idades, todos muito envolvidos com um sentimento comum: melhorar a qualidade do ambiente urbano no Monte Formoso, Ingote e Estrada de Lourdemão. Depois de uma primeira apresentação geral dos objetivos e princípios que nortearam a solução global, a sessão decorreu num ambiente muito informal, com todos que quiseram dar contributos a arriscar diretamente nas plantas, entretanto disponibilizadas em grande escala para aquele efeito. O projeto, que abrange cerca de 3 km de extensão, irá futuramente permitir ligar o cais do futuro sistema de mobilidade de Mondego, na estação do Monte Formoso, na Casa do Sal, até Lourdemão, promovendo os usos de modos suaves, por ambientes qualificados e, sobretudo, seguros. Uma intervenção de verdadeira transformação de uma estrada numa rua. Mais do que a simples introdução de uma ciclovia, o projeto prevê a requalificação urbana de todo o corredor, garantindo a devida integração funcional com o edificado e arruamentos envolventes e a criação de espaços de estadia e de socialização. Destaca-se o princípio da maximização de zonas permeáveis e arborizadas, num profundo respeito pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável plasmados na Agenda 2030. Com recurso a medidas da calmia tráfica promovida a amenidade de circulação automóvel, potenciando a criação de condições de segurança para os peões, entre os quais se destaca a introdução de uma plataforma no entroncamento da Rua Cidade de Santos com a Rua Cidade de Poitiers. Também a Rua Cidade de Fez sofre grandes alterações, a qual deverá vir a acomodar os dois sentidos de trânsito, permitindo assim transformar a Rua Cidade de Yaroslav em acesso local, onde se privilegiam espaços calmos e humanizados. Foi particularmente gratificante falar diretamente com as pessoas e registar os inúmeros elogios à obra de reordenamento e requalificação da Estrada de Eiras. Eu gostaria muito de frisar isto. Um exemplo inicialmente mal entendido por alguns, mas começa a ser percebido, muito elogiado e reclamado como modelo a ser seguido na transformação de outros eixos. Esta é a metodologia de trabalho empreendida por este Executivo: desenvolver as soluções de forma aberta e transparente com as pessoas para responder às necessidades dessas mesmas pessoas. Agradeço a todos aqueles que compareceram e, numa postura louvável e construtiva, todos aqueles que nos deixaram seus contributos e motivação. Às associações de moradores, à União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades, na pessoa do Sr. Presidente, pela presença, apoio logístico e pela sua presença, posição essencial na aproximação à população local. Um reconhecimento ainda aos serviços municipais que nos acompanharam, com particular destaque à Sra. Arquiteta Joana Sobral, que foi a projetista, e aos seus dirigentes, arquitetos José Martins e engenheiro Santos Costa. Uma outra nota rápida de algo que o Sr. Presidente já aqui hoje falou: foi inaugurado esta manhã o Parque da Ribeira de Val das Flores, uma requalificação paisagística na presença da projetista e entidade executante. Esta intervenção, promovida e assegurada pela Metro Mondego, em coordenação e em parceria com a Câmara Municipal, está integrada no plano de reforço da estrutura arbórea da Metro Mondego e constitui-se como mais um contributo oferecido à cidade para compensar alguns abates de árvores levados a cabo no âmbito deste sistema. Para além do controle das espécies invasoras, as quais ali existiam em grande densidade, foram preservadas todas as árvores existentes e reforçada a estrutura arbórea, com plantação de mais 405 árvores e 2.440 arbustos, subarbustos e trepadeiras e herbáceas, num investimento superior a 244 mil euros. Esta intervenção permitiu criar um bosquete urbano no Val das Flores e um espaço de fruição urbana agora preparado e atrativo para acolher atividades de lazer e desportivas. Esta requalificação vem assim complementar e dar continuidade à estrutura de verde do Parque Linear de Val das Flores, interrompida há décadas junto ao Centro de Saúde Norton de Matos, uma mais-valia para a cidade e que abre à cidade e ao espaço um espaço anteriormente inacessível e desqualificado e que agora ganha uma nova vida. Portanto, aqui o meu agradecimento à Metro Mondego por esta intervenção. Uma última nota para referir que o Departamento de Gestão Urbanística continua a fazer o seu caminho, sendo cada vez menos as queixas que nos chegam, registando-se por oposição um número crescente de elogios. O caminho que se tem vindo a fazer, entre múltiplas ações, assente na abertura e aproximação ao requerente e ao promotor, tem surtido efeitos evidentes, seja em termos de tempos de resposta, seja do número de processos fechados
incluindo os complexos que se arrastavam nesta Câmara Municipal há décadas. Sublinho que em 2024 emitimos mais de 216 títulos, falo do número de autorizações de utilização ou respostas à comunicação para a utilização, do que em 2023, o que representa quase o dobro dos títulos emitidos. 439 versus 223 em 2023. A mesma tendência é registada ao nível do número de licenças de obras emitidas, nas suas diferentes tipologias. Em 2024 foram emitidas mais 197 licenças, o que representa um aumento de registro de 84% comparativamente a 2023. Este resultado foi obtido apesar de, em 2024, terem entrado mais 498 processos relativos a operações urbanísticas do que em 2023, cifrando-se atualmente em cerca de 2.980 processos durante o ano. Falamos de números gigantescos, como devem imaginar. No que respeita ao número de licenças de loteamento, apraz-me registar que, apesar da consolidação do território determinar a redução natural deste indicador, se incluirmos o número de alterações ou operações de loteamento em 2024, registrou um aumento de mais 11, o que representa um aumento de 55% relativamente a 2023. A resposta aos requerimentos por parte dos técnicos municipais tem sido efetuada, em regra, em menos de 30 dias, relativamente à entrada do pedido, portanto, menos do que o estabelecido na lei. No que respeita à apreciação liminar dos requerimentos, estrutura alterada em abril, como dei inclusive aqui conhecimento em abril de 2023, o tempo médio de resposta é atualmente de 2 dias, quando o prazo legal para o efeito é de 15 dias. De salientar ainda que as comunicações para a utilização, antigas autorizações de utilização, após a operação urbanística sujeita a controle prévio, quando corretamente instruídas, têm tido resposta no próprio dia ou no dia seguinte. O recente reforço de técnicos superiores desta unidade orgânica não fez ainda sentir o seu verdadeiro efeito, portanto eu continuo à espera que isto ainda venha a melhorar mais um pouco, pelo que certamente o ano 2025 os resultados alcançados neste departamento serão ainda melhores, já que, apesar da tendência de aumento dos números de processos, como aqui referi. Tudo isto se deve a uma equipa de técnicos cada vez mais envolvida, e eu sublinho muito bem envolvida, porque de facto trabalhamos em grupo, em conjunto, de forma motivada, eficiente e extremamente empenhada, a quem endereço, em nome da Sra. Diretora, a doutora Ana Malho, aqui um bem-aja muito especial e o reconhecimento, não só meu, mas me parece também do Executivo e de todos os promotores em geral, como eu disse, do qual temos vindo cada vez mais a receber elogios. Muito obrigada a todos pela sua dedicação a esta causa pública. Muito obrigada, Sr. Presidente.